Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade no estudo ao capítulo 16, que o Rogério iniciou, e eu escolhi o item 7. São vários itens nesse capítulo, eu escolhi o 7, que é prova da riqueza e da pobreza. Vamos dizer que nós vamos enfatizar agora o que o Rogério começou, que é bem semelhante, né? Mas a gente precisa calcar isso dentro da gente para ver se tem uma certa melhoria. Então, riqueza e pobreza são provas. Se são, qual delas é a mais difícil? Quando a gente bota o olhar assim, você diz, não, mas ser pobre é que é ruim, ser rico está tudo certo. Quando a gente esmiuça o assunto, vê que tanto uma quanto outra, ambas são provas, cada uma com as suas particularidades de dificuldade e de facilidade, né? O Espírito precisa dessas provas, porque nós temos um objetivo mais alto que é o nosso progresso. Deus concede a uns a prova da riqueza, a outros a prova da pobreza, para nos experimentar de diferentes maneiras, né? Essas provas são com frequência escolhidas pelos próprios espíritos, que no entanto sucumbem, geralmente. Então a gente escolhe a prova. Tá crente que, né, a gente se sente fortificado antes do nosso reencarne e faz 1000 promessas, se compromete a seguir a risca, a linha, né, que a gente demarcou de vida. Aí chega aqui o esquecimento temporário, as tentações da carne, tudo aquilo, né, da vida material, tudo aquilo faz com que muitas vezes a gente esqueça todo o nosso propósito anterior, né? Então Deus nos concede experimentos das mais diversas maneiras, tudo com um único objetivo, a nossa evolução. Então vejam bem, nós temos diversos mundos, nós temos diversas encarnações, a gente fica no vai e volta, para quê? Justamente para lapidar os nossos defeitos, botar as nossas virtudes para fora. Então, como é que Deus faz isso? Se você parar para olhar, tem hora que você vem rico, tem hora que você vem pobre. Você vem homem, vem mulher. Você vem negro, vem branco, vem asiático, vem de todos as... A gente é testado em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então, nós temos 1000 chances de nos melhorar, porque toda e qualquer encarnação só visa a nossa melhoria. Nós estamos aqui só para isso, a gente não veio de férias. A gente veio para nessa vida de convivência, né, uns com os outros, a gente se lapidar para seguir o nosso caminho de espíritos eternos, né? Então, a gente precisaria só aproveitar, saber entender, quando a gente reencarna, qual é o objetivo. Se eu sou rica financeiramente, materialmente, algum objetivo tem nisso. Mas, infelizmente, a gente sucumbe. Vamos dizer que qualquer um de nós aqui hoje não, mas acho que amanhã, né, que corre aquele prêmio máximo da Mega Sena, são 500 e tantos milhões de reais, né, que vai concorrer. Vamos dizer que um de nós aqui ganhe. Será que a partir do momento que nós nos colocamos bilionários, porque é um prêmio deste tamanho, né? Será que nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas, com o mesmo objetivo de vida? Será que a gente vai continuar vindo ao centro? No emprego, na mesma casa? Nada disso, né, gente? A vida vira de ponta cabeça. A gente ficou milionário. Vamos aproveitar. Então, o que acontece? Você, de repente, nada no poder que a situação financeira te concede. Você se embriaga desse poder. Todas as nossas promessas de melhoria, pelo menos por um tempo, elas ficam em baixa. A gente não pensa que aquele dinheiro veio com um objetivo, que nós ajudamos
no nosso planejamento reencarnatório, ele viria para a gente de qualquer maneira. Mas a gente não pensa nisso. A gente se embriaga com o poder que o dinheiro traz e quer viver sofregamente tudo isso. Se alguém me der uma doença ruim, Deus o livre, eu vou até o inferno para tentar me salvar disso. Por quê? Porque eu estou com medo da morte? Não. Eu estou com medo de morrer e deixar tudo aquilo que eu consegui angariar, com esse bem bom, vamos dizer assim. Não é verdade? Então essa prova da riqueza é uma prova difícil. Mas e a da pobreza? É difícil também? Porque a gente tem a mania de dizer que pobre não vai para o céu, só o rico. Por quê? Porque diz que o pobre sofre muito na terra. É verdade. Ganhar o pão arduamente, pedir comida, tudo isso testa a humildade, testa a perseverança, testa a nossa fé, né? Aqueles que necessitam da benesse alheia para conseguir um prato de comida, vem a humilhação junto. Então, isso é muito difícil. A pobreza é muito difícil, mas a riqueza também. Porque você consegue, dentro da pobreza, você ainda consegue ter uma chance maior da sua melhoria espiritual. Porque dentro da riqueza você se embriaga. Então fica muito mais difícil, né? Você, vamos dizer, botar o pé no chão. Então, como diz Kardec, tanto uma quanto outra, a pobreza e a riqueza, são umas duras provas. A miséria provoca lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. O rico sofre mais tentações, óbvio, né? Porque ele dispõe também de mais meios, inclusive para fazer o bem, o que nem sempre ele consegue. Às vezes a pessoa acha que tem muito, mas que se der um pouquinho vai terminar ficando pobre e voltar àquela situação anterior. O medo faz com que ele se agarre àquela situação atual, né? Ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável, porque quanto mais você tem, mais você quer. As suas necessidades aumentam. Quando eu era pobre, eu tinha roupa de domingo para usar. Agora que eu estou milionária, eu tenho uma roupa por hora. Não é verdade? Eu fazia todo o serviço de casa. Por que eu vou fazer agora? Eu contrato muitas serviçais para cuidar de mim. Então isso, infelizmente, gente, é uma realidade, né? Eu não vou fazer mais nada, porque eu tenho condições de mandar que alguém faça por mim. Por isso eu me torno egoísta, orgulhosa, insaciável, eu quero sempre mais, né? E eu sempre vou julgar que nada é o bastante para mim. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. A miséria, quanto mais rico o homem for, mais poderoso ele é, mais obrigações ele terá a cumprir. Não que por eu ser pobre, eu não tenha que ajudar o meu próximo. Tem gente que diz, eu não posso ajudar ninguém porque nem para mim eu tenho. Mas a caridade não se faz só material, né? Eu posso ser pobre de não ter quase o que comer, mas eu falo, eu tenho sentimento, então eu tenho condições de ajudar uma pessoa. Nem que seja emprestando os meus ouvidos, né? Para que ela me conte as mazelas da vida dela, que eu possa dar um consolo. A caridade não é só material, muito pelo contrário, a caridade material é mais fácil de ser feita, né? Deus experimenta o rico pela tentação, mas experimenta o pobre pela resignação. Não adianta você escolher a presente encarnação da miséria e reclamar o tempo todo, porque não é esse o objetivo. O objetivo da prova da pobreza é a resignação, é você saber que você tem aquilo e que daquele limão você vai fazer a limonada da sua vida, sem reclamar. Porque se eu venho pobre e reclamo o tempo todo, eu não aproveitei nada, eu não tirei
da minha presente vida, eu não tirei aquilo que Deus me propôs, que era as virtudes que eu poderia angariar ali, que era a compreensão de que mesmo não tendo nada, eu posso caminhar em direção, que a minha fé vai se fortalecer, mesmo não tendo bens materiais. Então, se nada disso eu fiz, eu vou ter que voltar novamente, até que eu aprenda que, tendo dinheiro ou não, eu sou o Espírito Eterno. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição. Tanto a prova da riqueza quanto a da pobreza são difíceis, né? Dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, se nós não fazemos, a gente é egoísta, é orgulhoso e vai voltar novamente até aprender a utilizar os bens materiais não só em nosso favor, também em nosso favor, mas aprendendo a distribuir, a fazer a benemerência, a assistência social, auxiliando. Se eu tenho condições de montar uma grande empresa, eu vou auxiliar quantas famílias com emprego, direto e indireto. Se eu posso montar uma escola, quanto eu vou auxiliar na educação? Então, eu tendo dinheiro, eu tenho condições de auxiliar o meu próximo, auxiliar a minha comunidade. Agora, se eu sentar em cima desse monte de dinheiro, o que é que vai acontecer? Nada. Eu vou usufruir, vou me carregar de dívidas kármicas, eu quero dizer. E aí eu vou embora desse mundo, no meu desencarne, eu vou só levar tudo aquilo de mal que eu fiz para mim mesmo. Não soube utilizar os poderes, as ferramentas que Deus me deu para não só me melhorar, mas auxiliar também. A pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação espiritual ao nosso alcance. Na pobreza é mais fácil você encontrar uma amizade sincera, porque você não tem o que dar, a não ser a sua amizade. Então, na pobreza você consegue as amizades sinceras, né? Os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples. Para que a gente vem pobre? Justamente para que aquelas alegrias, a simplicidade da vida é o que vai ser a nossa riqueza. Então eu vou abrir os meus olhos para essa realidade. E se eu souber levar, é mais uma encarnação vitoriosa que eu tenho, né? Pobres e ricos voltam, pois, à vida espiritual em idênticas condições, o que mostra que a posição social do rico ou do pobre não passa de uma expressão transitória. Ah, gente, no mundo espiritual nós não temos esse dinheiro, né? Nós não temos esses bens materiais, nem nos interessa. Levamos daqui apenas aquilo que nós angariamos de qualidades. Tudo aquilo que é ruim nós deixamos aqui. E os bens materiais, eles são colocados à nossa disposição aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. Acabou, eu não tenho que levar nada. Alguém já viu um caixão cheio de dinheiro antes de ser enterrado? Ninguém, né? Porque não vale a pena. Compreendemos também que nenhuma das provas constitui obstáculo à evolução. Tem gente que diz, eu sou pobre demais, eu posso reclamar, tenho direito de tudo. Não tenho. Não é porque eu sou muito pobrezinha, passei fome, que eu tenho direito a reclamar. Que a minha fé não pode se fortalecer em Deus. Que se eu não tive de tudo, pelo menos o necessário eu tive. E eu tenho que ver a vida sob esse ângulo. Não adianta eu queixar dos obstáculos. Eu teria que lembrar, antes de tudo, que eu ajudei a fazer o meu mapa reencarnatório, que eu escolhi essa prova. Talvez porque eu tenha escolhido anteriormente a prova da riqueza e não soube utilizar. Então eu vim com a prova da pobreza. Até que eu aprenda, saia dela e aprenda o valor dos bens materiais na sua importância exata. Eu vou dar o valor devido a tudo aquilo que eu tenho, nem mais nem menos. Todos eles são ferramentas colocadas por Deus ao meu dispor
para que eu possa evoluir. Porque, na verdade, tudo gira em torno disso, da minha evolução. Estamos aqui para isso, para compreendermos as verdadeiras necessidades materiais que temos, utilizarmos dela e vamos embora. Se nós lembrarmos do exemplo do Chico Xavier, a gente vai ver que ele poderia, se vendesse todos os livros que ele psicografou e ele tivesse os direitos autorais em favor dele, ele seria trilhardário. Né? Se vocês fizerem uma comparação com Paulo Coelho, por exemplo, que é um dos escritores mais ricos do Brasil, você vai ver que o Chico escreveu uns 200 ou 300 livros mais que ele. Então, mas o que o Chico fez? Eu não sei se alguém aqui foi, eu fui à casa que o Chico Xavier morava. E ninguém acredita que a casa dele era a mais simples possível. Será que ele fazia isso, não queria saber de direito autoral, de nada para aparecer? Não. Ele só aprendeu a dar o valor exato que a materialidade necessita. Chico não tinha problema com dinheiro. Se tinha um pouquinho para ele comer, para não bater chuva em cima da cabeça dele, estava tudo certo. Ele era um homem que vivia muito bem com quase nada. Destinou essas verbas todas para instituições de caridade, para casas, etc. e tal, e foi embora desse mundo, vitorioso. Porque todo o dinheiro que ele poderia ter sido tentado, ele era um espírito superior, não tinha necessidade de nada disso, né? Nada nos pertence na terra, sequer o nosso corpo. A morte nos despoja dele como de todos os bens materiais, é verdade. O que nós levamos? Tudo que vai para o caixão apodrece lá. Nada nós levamos daqui materialmente, nem o nosso corpo. Somos simples depositários e nunca proprietários de nada. Deus nos empresta e pode nos restituir, ele se restitui a hora que ele quer. Devemos compreender que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. É para isso que nós estamos aqui, para descobrir que existem bens infinitamente mais preciosos que os da terra. Os da terra pertencem à terra, são bens materiais, nos servem durante a nossa vida terrena e aqui eles ficam. Lacordaire, que é um religioso francês que contribuiu com algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, ele finaliza essa exposição dizendo o seguinte: o desprendimento dos bens terrenos consiste em apreciá-los do seu justo valor, servindo-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Sabe, né? Então é isso, gente. Nós temos que aprender que tudo que está aqui não nos pertence. Está à nossa disposição para que a gente tire o máximo de proveito, não material, mas espiritual, aprendendo a viver, fortalecer a nossa fé e sermos cada vez espíritos melhores, que é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos, elevar os nossos pensamentos, aproveitar a atmosfera tão gostosa que a gente tem dentro do nosso centro e agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Jesus, agradecer a todos os bons espíritos, nossos anjos protetores, por tudo que nos deste durante o ano, pela nossa casa de oração, pela nossa casa de trabalho, pela oportunidade de trabalharmos na seara divina, em favor daqueles que aqui procuram um lenitivo, um apoio, e que Deus possa nos permitir, no ano que vem, aqui estarmos novamente trabalhando em favor daqueles que necessitam. Muito obrigada, meu Pai, que assim seja.